Convido os amados que abram a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 ao 28. Encontramos aqui o Senhor Jesus, lemos aqui o Senhor Jesus, ele desenvolvendo seu ministério e saindo da região da Galileia, indo para a região da Síria, onde seria hoje a Síria, e ali ele então encontra uma mulher, numa casa onde ele, tentando alojar-se, tentando ficar hospedado, e como verdadeiro homem também sentindo das fadigas de todos os homens, e ele é interrompido por uma mulher que vem apresentar a sua necessidade. Leamos a palavra de Deus que nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus Santo e Pai eterno que está nos céus, que como o Senhor domina sobre todas as coisas e tudo lhe pertence, estamos agora diante da Tua Palavra para recebê-la. Já ouvimos a voz do Senhor na sua leitura, mas nós carecemos, ó Deus, que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos a maravilha da Tua lei. Que o Senhor abra o nosso coração para que, como terra fértil, recebamos a semente do Evangelho que não somente nos salva, mas nos santifica. Nós carecemos, ó Deus, que a iluminação do alto venha aos nossos olhos, para que toda treva em nós seja dissipada e possamos, ó Deus, caminhar na luz do Senhor. Ó Deus amado, nós clamamos nesse momento, que o Senhor, ó Deus, aplique a Tua palavra em nós, que o Senhor, ó Deus, nos torne receptivos, inclinados para Ti, que o Senhor, ó Deus, nos dê o entendimento e a percepção do quanto nós carecemos do Senhor. E é no nome santo do nosso Redentor Jesus é que nós mais uma vez oramos e nos inclinamos diante da Tua realeza, diante da Sua grandeza, diante da Sua glória. E é no nome do Senhor Jesus, o amado de nossa alma, que oramos. Amém. Amém. Irmãos, aqui o texto, ele fala de uma mulher, e esta é uma das poucas circunstâncias em que Jesus, durante o seu ministério, ele dá atenção a uma pessoa não judia, ao não israelita. Em geral, Jesus ele estava ali convivendo e andando entre os israelitas, tanto morando na região da Galileia Alta, quando ele ia para a Galileia Baixa e para a Judéia, então ele encontrava com os descendentes de Abraão e os evangelizava. E nós sabemos, a partir de João, capítulo 1, verso 11, que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui nós encontramos uma mulher cananita, uma mulher pagã, e é o fato de Mateus, um judeu escrevendo para judeus, acentuar e aqui deixar bem claro que ela era cananita, era para lembrar que aquela mulher era descendente dos inimigos de Israel. Era alguém que não fazia parte da aliança do Senhor. E mais, ela não somente era cananita, da região
de uma língua um tanto estranha, mas também ela era residente da cidade, de uma cidade chamada Tiro e Sidom. Às vezes a cidade só Tiro ou Sidom, por exemplo, o Evangelho de Marcos traz Tiro e entre colchetes Sidom. Porque, de fato, ali ficava no noroeste da Palestina, e aquela era a cidade de maior concentração de não-judeus na Palestina. Para me explicar por quê. Ali era o quartel-general do governador Pôncio Pilatos. Ali era onde Pôncio Pilatos morava. Então, a concentração de romanos, e aí não era qualquer pagão, né? Não eram pessoas que pelo menos conheciam algum tipo, de alguma forma, a lei ou a história de Israel. Eram homens realmente pagãos, vindos da idolatria ocidental, de um tipo baixo, miserável, nojento de idolatria. Era uma região indesejada pelos judeus. Mas curiosamente, o Senhor Jesus ele sai de Jerusalém, por isso que o versículo 21 começa dizendo, partindo Jesus dali, ou seja, de Jerusalém, onde ele estava, ele sai do sudeste da Palestina, atravessa toda a Palestina para o norte e vai para o noroeste, na cidade de Tiro e Sidom. E quando ele chega ali, embora o texto de Mateus não nos traz essa informação, quem nos fornece é Marcos, ele chega a uma casa, com o intuito, obviamente, de descansar depois de uma longa viagem. Mas sabemos que Jesus, durante todo o seu trajeto, em toda circunstância, não perdendo oportunidades, ele pregava sobre o reino de Deus. Ele pregava sobre a salvação e a graça para a esperança de Israel. E o fato é que quando ele chega ali, o verso 22, nos relata que esta mulher, que viera daquelas regiões, ou seja, de Tiro e Sidom, clamava. E a ideia realmente, eu fiz questão de acentuar na leitura que o tom de voz e o modo como ela se aproximou do Senhor Jesus, ela não teve nenhum pudor, no sentido de recato, de chegar com cuidado, com brandura. Ela chegou como alguém que realmente estava em desespero. Ela chegou como alguém que trazia uma urgência diante do nosso Salvador. E o texto diz que ela clamava. E a ideia é de que realmente ela gritava, ela trazia em alta voz. E, curiosamente, ela usa aqui, não somente um pronome de tratamento, Senhor, reconhecendo a superioridade de Cristo, mas ela já demonstra algum conhecimento do Evangelho. Por que nós podemos deduzir isso? Porque ela começa chamando Jesus de Filho de Davi. Ela reconhece Jesus como o Messias, porque essa é uma expressão messiânica. Este é um título messiânico. Ela se aproxima de Cristo e antes de apresentar a sua necessidade, ela o adora. Ela se inclina diante dele. E nós sabemos que ela faz isso no verso 25, onde diz, ela veio e o adorou. A palavra adorou aqui no grego é a mesma palavra para prostrar. Ela vem e se joga diante dos pés do Senhor Jesus. Ela se humilha diante dele. E aqui, irmãos, o que eu quero desenvolver na análise, na exposição desse texto, é que dentro da nossa relação de gratidão, e a nossa gratidão, como é um culto que envolve também, como todo culto nosso é de gratidão, pela salvação em Cristo, nós temos esse motivo maior, que é um motivo de preservação, de cuidado, de santificação, de preservação dessa igreja. A nossa gratidão, ela é mensurada pelo tamanho da nossa percepção de necessidade. A nossa gratidão, ela é medida pelo quanto nós somos conscientes do quanto nós necessitamos de Deus. Você só vai ser capaz de agradecer, adorar a Deus, de louvar a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pelo que Ele se manifesta, pelo que Ele dá a você, quando você é consciente do quanto você necessita dele. Pelo quanto você necessita da graça dele, da misericórdia dele, do cuidado dele. Quando é que vem a ingratidão? Quando nós achamos que somos bastados. Quando nós achamos que não precisamos de nada. Quando achamos que o fato de alguém nos dar algo é porque a gente merece. Porque é o dever das pessoas nos darem. Né?
Por exemplo, por que em geral as pessoas... Você talvez andando na rua, alguém já te deu um folheto, né? Folheto de restaurante, dizendo que a comida ali é mais barata, um panfleto, um jornal de metrô, alguma coisa assim, né? Raramente você pega e agradece. Porque você, inclusive, ao pegar, você pensa assim, se eu estiver errado, por favor, me corrija depois na porta. Você pensa assim, bom, eu vou pegar porque esse cara está ganhando para distribuir folheto. Né, do restaurante, da lanchonete, do mercado, da loja. E se ele não conseguir distribuir, ele não vai conseguir nem receber o dinheiro dele. Então eu vou lá, pego o folheto, é um informativo, que talvez vai ser algo que interessa, e eu ainda estou ajudando o cara, olha só. Né? E você pega, talvez por uma questão de conveniência ou de educação, você diz, muito obrigado. Mas na verdade não existe real gratidão, porque você não necessita daquilo. Então observe bem, irmãos, a gratidão, ela nasce naquilo que envolve a percepção da nossa necessidade. Quando você necessita de algo, e dependendo da sua necessidade, da sua carência, e alguém chega em você e diz assim, eu vou te ajudar. Quanto mais for maior o seu problema ou a sua necessidade, maior vai ser a sua dívida de gratidão para essa pessoa. Minha mãe diz que se a gente puder evitar favor, a gente evita, né? Mas é a opinião dela. Ela diz que serviço você paga, favor não se compra. Isso independe. Porque você pode assim, qual é a maior necessidade? Você ter 100 mil reais ou você ter 400 reais? Aí você, pastor, obviamente 100 mil reais. E se você não tem 400 reais e seu filho precisa fazer uma consulta urgente? E você não tem de onde tirar esse dinheiro? E um amigo ou um irmão da igreja fica sabendo e diz, fulano, eu vou pagar para você a consulta para o seu filho. Naquele momento você não tem dinheiro, você não tem condição nenhuma, você não tem de onde tirar. Você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, eu não sei, eu não vou poder te pagar nunca. Isso que você está fazendo por mim. E não é o tamanho do valor, é o tamanho da necessidade. Mas observe bem, irmãos, quando nós olhamos esse texto e vemos esta mulher, você pode dizer assim, mas havia vários endemoniados na região da Palestina. É verdade. Haviam situações, e mesmo depois que Jesus ascende aos céus em glória, e então permanecem os apóstolos, nós sabemos pelo relato do livro de Atos, inclusive Paulo encontra com algumas circunstâncias de endemoniados. Então não era nenhuma novidade. Antes de Cristo já haviam endemoniados em toda a Palestina. Mas o grande detalhe é que esta mulher, ela vai até Jesus. E aqui nós temos 4 pontos que eu preciso levantar com os irmãos. O modo como ela se aproxima de Cristo. Porque ela não apenas apresenta a sua necessidade diante do nosso Redentor. Ela faz algo maior. Ela apresenta sendo trabalhada por Deus. Observe bem, outro ponto que eu preciso preparar os irmãos para desenvolver o texto. Deus, quando nos desperta, e é Ele que nos desperta a consciência para as nossas necessidades. Você está vivendo sua vida, e aí de repente você dá aquela vontade de fazer assim, vou trocar de carro, ou eu preciso comprar um carro, ou eu acho que eu vou fazer um exame médico. E de repente você percebe algumas necessidades que você não, até então, até aquele momento, você não dava valor, ou não considerava algo sério. E você então começa a orar. Senhor, abençoa este plano. Porque o homem pode fazer planos, as Escrituras, né? Mas a resposta certa dos lábios é do Senhor. Senhor, eu estou querendo passar nessa faculdade. Senhor, eu estou precisando desse trabalho, desse emprego. Ou o investimento que eu fiz na minha empresa, ele precisa dar resultado porque é o capital que eu tenho. Se eu quebrar, já vi onde a coisa vai ficar. Então você começa a perceber a gravidade das suas decisões e decisões que você precisa tomar. E você então precisa descansar no Senhor, mas ao mesmo tempo você, como todo ser humano normal, tem o coração inseguro por causa das necessidades. E aí o ponto é,
é Deus quem nos leva a orar, a partir da percepção que Ele nos dá, do quanto nós necessitamos dEle, do quanto nós dependemos dEle, e do quanto que aquilo que nós estamos envolvidos, ou estamos realizando, ou estamos propondo fazer diante de Deus, e que sabemos que tudo está soberanamente sob o seu cuidado. O ponto é então que nós precisamos lembrar que é Deus quem, por vezes, nos desperta para algumas coisas que nós não sabíamos que precisávamos. Como às vezes você percebe que você precisa mudar algumas coisas, porque alguns pecados seus estão te prejudicando. Como você precisa tomar decisões no seu casamento, na educação dos seus filhos, dentro do seu ambiente de trabalho, e que você até então vivia sem estar incomodado com aquilo, e de repente aquilo se torna algo urgente, necessário para você. É Deus quem abre os nossos olhos, é Deus quem nos desperta, é Deus quem nos torna conscientes das nossas necessidades. E por que Deus faz isso? Porque Ele não somente nos torna conscientes, detalhe, mas às vezes algumas necessidades é Ele mesmo que põe em nós. Por exemplo, como é que alguém se torna endemoniado? Pegando o caso aqui da menina. Deus autoriza um demônio. Deus entrega uma pessoa para que Satanás o atormente com possessão maligna. Deus é soberano. O diabo não faz isso se Deus quer ou Deus não quer. Não, o diabo só pode fazer se Deus autorizar. Então observe bem, Deus aqui autorizou com que aquele demônio perturbasse aquela menina. Aquela mãe agora perturbada e com a vida toda transtornada em angústia, ela vê a filha dela possessa por um demônio. Ela não tem a quem, certamente ela correu aos líderes judeus, ela correu àqueles que pudessem ajudá-la, ela correu a tudo aquilo que pudesse, aos pagãos, aos místicos, aos sacerdotes, a tudo aquilo que pudesse ajudar ou amenizar o problema da sua filha, e nada resolveu a situação. Mas ela teve contato, e algum contato com o Evangelho. Ela soube de Jesus. Ela soube que Jesus não era apenas um rabino, apenas um mestre da lei, mas ela soube que Jesus era o filho de Davi, o Messias, o Salvador. Ela soube que Jesus havia realizado milagres, ela soube que Jesus havia expulsado demônios, ela soube que Jesus havia já ressuscitado pessoas. Ela sabia que Jesus vinha da parte de Deus, do Deus de Israel. E é por isso que essa mulher vai atrás de Jesus. E ao ir atrás de Jesus, ela se aproxima diante dele com reverência. Então observe bem, irmãos, a nossa necessidade para que possamos agradecer a Deus, e a gratidão ela é medida pela necessidade. Quanto mais conscientes de quão necessitados somos, maior será a nossa gratidão. Mas essa necessidade, ela também vem acompanhada com reverência. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós sabemos que nada somos, nós nada temos, nós nada podemos oferecer. Mesmo que o coral, mesmo que a igreja, nós cantemos com o nosso melhor, gaste horas ensaiando, gaste tempo memorizando e aprendendo a decodificar a música, né, e todas as cifras e etc. Mesmo que nós nos esforcemos e procuremos concentrar naquilo que estamos fazendo, e quando cantamos, a nossa adoração a Deus, sem a intercessão de Cristo, é trapo de imundícia. A nossa adoração só é aceita diante de Deus, os nossos cânticos só são aceitos diante de Deus porque Cristo, quando nós cantamos, Ele canta conosco. A nossa oração só é aceita diante de Deus porque quando nós oramos, não é por causa da nossa sinceridade, da nossa devoção, da nossa fidelidade teológica, não é por causa do nosso esforço, mas é porque quando oramos, a nossa oração é aceita porque Cristo, Ele ora conosco. É somente por causa de Cristo. E é por isso que quando nós nos aproximamos dele, dizemos: Senhor,
Tu que és Deus, Tu que és Senhor, Tu que és soberano sobre todas as coisas, eu nada sou diante de Ti, eu nada tenho para lhe oferecer, eu nada posso fazer para ser aceito diante do Senhor. Pela Tua graça, eu sou um mendigo que está coberto com as vestes reais do Filho do Rei, soberano sobre todas as coisas. E somente por causa disso é que podemos dizer. Mas observe bem, irmãos, o verso 22 ainda nos traz uma informação. E esta mulher, ela sabia o tamanho da sua necessidade. Ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Graças a Deus, não há tantos casos de possessão demoníaca como hoje, como aconteceu naqueles 3 anos em que Jesus realizou seu ministério messiânico. Nem antes, nem depois, se manifestou sobre a terra uma legião de demônios tão grande como durante o ministério de Jesus. Durante os 42 anos, estou completando 42 anos também, esse ano eu faço 43. Eu tive o desprazer de ver 2 possessões demoníacas, que eu posso dizer que realmente aquilo era possessão demoníaca. Eu vou dizer para os irmãos, não é nada agradável. É verdade que os terreiros, e até às vezes em algumas igrejas evangélicas onde se invoca, é possível haver possessão demoníaca. Mas há diferentes tipos de possessão demoníaca. Mesmo lendo as Escrituras, ou lendo as Escrituras e tendo a interpretação de Deus e o relato do próprio Deus de como as possessões acontecem, nós vemos que muitas dessas possessões que hoje acontecem em algumas igrejas são teatros pagos com R$100. Ou talvez um pouco mais que isso. Mas o grande detalhe é que quando vemos na leitura dos evangelhos, e mesmo nas epístolas ou no livro de Atos, nós vemos possessões em que havia casos de demônio que era surdo-mudo. Né? Aí, quer dizer, estava endemoniado, mas ele estava lá quietinho. Não incomodava ninguém, não falava com ninguém, não agia, não reagia, mas o Senhor Jesus discerniu que era demônio. Havia também situação de um camarada gadareno que tentaram amarrar ele em corrente, o cara andava em cemitério e rolava no fogo. E havia situações e tipos diferentes. Nós não sabemos como manifestava nessa menina. Mas o simples fato da mãe saber que a filha dela estava com um demônio, certamente isso já lhe trazia amargura de alma. Já trazia perturbação. Aqueles que são pais, são mães, só de você às vezes ver seu filho doente, e olha que doença não é possessão demoníaca, essa passagem, né? Você já se sente triste, você se sente preocupado. Quando ele dá uma enxaqueca, quando ele vomita, quando ele passa mal com alguma coisa, quando dá alguma infecção intestinal, quando dá alguma doença que você ainda não sabe o que é e o médico não diagnosticou, você já fica perturbado, já fica preocupado, embora sempre entregando e confiando no cuidado do Senhor. Agora imagine uma mãe vendo a sua filha sendo fustigada por um demônio. E ela chega em Jesus e ela não precisa exagerar. É verdade que às vezes as mães exageram, mas não é o caso aqui. Essa mulher não precisava exagerar para Jesus, ela sabia que Ele era o Senhor, ela sabia que Ele era o Todo-Poderoso, que estava ali manifesto em Cristo Jesus, e era Cristo Jesus. Mas observe bem, ela diz, está horrivelmente endemoniada, mas ela começa dizendo, Senhor, Senhor, Filho de Davi. Segunda observação, irmãos, é que nós percebemos perseverança. Necessidade não acaba da noite para o dia. Por isso que às vezes Deus faz com que algumas de nossas necessidades sejam prolongadas, para que a nossa gratidão também seja intensa e extensa. Observe bem, o texto diz aqui no verso 23 que Jesus não lhe respondeu palavra. Aquela mulher, ela chega desesperada, ela se joga aos pés de Cristo, ela clama, ela expõe com sinceridade a sua necessidade. Jesus olha para ela e não responde.
E a pergunta é, por que esta aparente indiferença? E aí, detalhe, eu estou dizendo aparente indiferença. Deus, muitas vezes, Ele não nos responde imediatamente ou de forma rápida as nossas orações, o nosso clamor, as nossas necessidades, porque Ele quer nos ensinar a depender dEle. Ele quer nos ensinar a perseverança. Ele quer nos ensinar o quanto o pecado é danoso, o quanto a ausência da sua misericórdia, da sua graça, é algo que nos torna vazios em nós mesmos. Nós somos incapazes em nós mesmos de produzir até mesmo arrependimento pelo pecado que nós cometemos. Nós somos incapazes de produzir em nós mesmos alegria. Nós somos incapazes de produzir em nós mesmos qualquer virtude. É por isso que tudo vem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, de Tiago, capítulo 1, verso 7, vem do alto, vem do Pai das luzes, em que não há variação. E para piorar a situação, os discípulos de Jesus, não entendendo o contexto, mais uma vez falando besteira, né? Senhor, essa mulher está perturbando, despede ela, manda ela embora. E observe bem, aquela mulher, quando Jesus chega na casa, ela, não tendo Jesus prosseguimento na sua caminhada, e ele parando ali naquela casa, ela se joga no chão. Mas esta descrição, no final do verso 23, por parte dos discípulos, nos dá a entender que ela já vinha há algum tempo clamando, ela já vinha há algum tempo expondo para Jesus e falando para Jesus e tornando público. E eles dizem, vem clamando atrás de nós. Não era como o caso, os dois cegos lá de Jericó, filho de Davi, tem compaixão de mim, e aí alguém foi lá e trouxe eles, já de imediato. Aquela mulher, ela persistiu, houve perseverança, ela sabia do tamanho das suas necessidades, e ela sabia que em Cristo, e somente Ele poderia atender, e a suficiência dEle poderia satisfazer a sua necessidade. É nesse ponto aqui, então, que nós vemos perseverança. E aí, irmãos, orar a Deus, e não pense que você fala assim, mas pastor, eu tenho fé, e talvez equivocadamente você diga assim, Senhor, ô pastor, eu tenho muita fé. Que bom que você pensa assim de você mesmo, né? Já recebeu sua recompensa, né? Mas o grande detalhe é que a palavra de Deus nos diz que nós não temos, nós não somos e nós não podemos. A resposta de Jesus, após a palavra dos discípulos, aqui no verso 24, ela traz, por vezes, um entendimento que precisa de maior explicação. Versículo 24, Jesus diz assim, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em geral, o entendimento desse versículo é, olha, você é gentia, você é pagã, eu não vim para você. Bom, se você literalmente aceita essa interpretação, e parece que essa é o significado superficial ou primário, você está equivocado. Porque não é isso que Jesus disse. Primeiro, ele veio para manifestar a vontade do Pai para os seus. Então ele não veio somente para os judeus. Quando mesmo lá em 1 João verso 1, quando eu citei, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, de fato ali ele veio primeiramente aos judeus, e aí João usa os seus num sentido diferente de que Mateus está usando aqui. Quando Mateus usa os perdidos da casa de Israel, ele está se referindo a todos os eleitos de Deus. Ele não está se referindo estritamente ao judeu de sangue, biologicamente descendente de Abraão ou de Jacó. Então, de fato, o que vai ficar manifesto, o que vai ficar entendido a partir do verso 25 ao 28, que aquela mulher, apesar de ser gentia, apesar de ter origem pagã, apesar de não ser descendente de Abraão, ela era também da casa de Israel. Foi entendido isso aqui, irmãos? Por quê? Vamos entender isso lá quando Paulo chega em Romanos capítulo 9. Ele vai falar dos judeus, que eram
verdadeiros israelitas, que eram descendentes das promessas, e etc, etc, etc. Mas ele vai dizer o quê? Que o verdadeiro israelita não é aquele que é pela carne, mas aquele que é pela fé. E o capítulo 9, Paulo está expondo qual o assunto central lá em Romanos 9? Predestinação. Ou seja, o verdadeiro Israel são aqueles que são escolhidos por Deus para serem alcançados pela sua graça. Então é a respeito disso que Jesus está mencionando aqui. Ele diz: eu vim, sim, eu fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que ele está dizendo. Só que aquela mulher que não tinha ascendência, que não tinha tradição dentro da lei, que não tinha sua família dentro do pacto da aliança do povo de Deus, ela não entendeu. Tanto é que no verso 25 ela diz, o texto diz então que ela mais uma vez se jogou, ela veio e adorou, ela se prostrou mais uma vez e diz: Senhor, socorre-me. Aqui nós vemos dependência, nós vemos reverência, perseverança, e agora nós vemos dependência. Senhor, socorre. Ela não entendeu a resposta de Cristo. Porque quando ela ouviu, eu vim só para os perdidos da casa de Israel, aí ela pensou assim: eu sou cananita, eu sou fenício. E é por isso que nós devemos tomar cuidado quando nós lidamos, por exemplo, com a doutrina da predestinação, porque um não crente, uma pessoa que ainda não entendeu o Evangelho, e você começa a expor para ela sobre a doutrina da predestinação, antes de falar do Evangelho, ela vai olhar para você e falar assim: não quer dizer que você é favorito de Deus e eu não? Então, a nossa confissão de fé, do Westminster, quando trata da doutrina dos decretos de Deus, e lá no último parágrafo desse capítulo, trata da doutrina da predestinação, diz que este assunto deve ser tratado com prudência, cuidado, e não apresentado àqueles que não são aptos para receber essa doutrina. Então, quando você for evangelizar alguém, fala do amor de Deus, fala do pecado, fala da miséria, fala do perdão, fala da salvação. Aí na hora que ela entender pela graça de Deus e for salva, aí você fala assim: agora você entendeu, você recebeu Jesus, certo? Certo. Que bom. Então antes de você se orgulhar e dizer assim: agora eu sou salvo, eu mereci ser salvo, deixa eu explicar um negócio para você. Não foi você que escolheu, não. Foi Deus que escolheu. Ah, mas a minha fé? Não, a fé foi Deus que te deu. Ah, mas eu que me arrependi? Não, Deus é que produziu tristeza no seu coração e encaminhou você para a graça. E arrependimento verdadeiro. Ah, mas eu entendi porque eu sou inteligente. Não, Deus aqui iluminou a sua mente. Aí tá, isso, entendeu? Então, não muda a ordem não, que bagunça. Dá trabalho. Quando essa mulher ouviu que Jesus tinha vindo para os perdidos da casa de Israel, ela falou assim: então ele não veio para mim. Eu sou cananita. Mas em vez de essa resposta desanimá-la, ela mais uma vez expressa, consciente da sua necessidade, a dependência naquele que poderia satisfazer. Senhor, me socorre. E aí o Senhor Jesus, ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E pessoal, você chega no hospital com seu filho, desmaiado, convulsionando talvez, e aí você, ao ser atendido por um enfermeiro, ou por um técnico, ou pelo próprio médico, ele diz assim: não, você não merece ser atendido, vai para a rua. Talvez você fale assim: vou caçar outro médico, vou te processar. Talvez essa seria a sua reação. Mas a reação dessa mulher é de otimismo, porque ela sabia que ela precisava dele. Irmãos, uma coisa que a necessidade faz conosco, e Deus usa para a glória dele, a necessidade da nossa vida é para matar o nosso orgulho. Porque quando você sabe o quanto você precisa, você não faz questão de usar o seu nome, você não faz questão de usar o seu cartão de crédito, você não faz questão de usar a sua reputação, você não faz questão de usar aquilo que te promove como orgulho. Você não tem nenhuma resistência
em dizer: por favor, eu preciso. Aqui nós encontramos, irmãos, a palavra de Deus nos mostrando o quanto o Senhor, Ele é cuidadoso. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher não se sentiu ofendida de ter sido chamada pelo Senhor Jesus de cachorrinho. Pelo contrário, parece que houve até um certo uso de ânimo nela, em que ela diz: sim, Senhor. Novamente a reverência, novamente a persistência, novamente a dependência. Ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O Senhor não precisa me dar muito. O Senhor não precisa me abençoar e fazer com que eu seja próspero, que eu seja grandioso, que eu tenha uma reputação em que as pessoas vão me admirar. Preciso só das migalhas. Uma migalha sua satisfaz a minha alma. Apenas um cuidado do Senhor satisfaz a minha necessidade. Porque o que eu preciso é somente que o Senhor diga sim para o que eu estou pedindo. E observem bem, irmãos, o verso 28, Deus manifestando e produzindo humildade no coração daquela mulher, em que o Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Permita-me fazer alguma observação e aplicação aqui. É interessante que no Novo Testamento, e nós podemos transferir e aplicar isso para a nossa vida, que aqueles que pensavam que tinham grande fé eram homens vazios de fé. E aí podemos mencionar os fariseus, os escribas e os saduceus. Enquanto que aqueles que andavam também com Jesus e que conheciam Jesus, ou que estavam aprendendo Jesus, como por exemplo seus discípulos, também não possuíam fé na proporção que esta mulher manifestou. Lembra da tempestade no barco? Jesus dormindo, e aquele barquinho sendo arrojado pelos fortes e rijos ventos, e as ondas se lançando, e eles começaram a dizer: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Mestre, não te importa que a gente morra? E eles acordam, o Senhor Jesus estava dormindo. E o nosso mestre, ele se levanta e diz assim: homens de pequena fé. E ele apenas levanta a mão e diz: sossegai. E houve quietude no vento e no mar. E eles espantados disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, fé, ela pode ser medida por 3 elementos: conhecimento verdadeiro do Evangelho e de quem é Deus, obviamente, porque o Evangelho revela, fala de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus e do propósito de Deus. Conhecimento do Evangelho, a confiança no Evangelho, ou nesse Deus do Evangelho, e a submissão. Esses 3 elementos compõem a verdadeira e salvadora fé: conhecimento, confiança e consentimento, ou submissão, ou concordância, como você quiser. Os teólogos antigos chamavam de ciência, fidúcia e consensus. Mas o ponto é que, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, aí você vai falar: mas pastor, então aí a fé é um esforço humano, é resultado do homem, porque o conhecimento, se eu ler muita Bíblia e conhecer muito de Bíblia, eu não vou ter muita fé? Bom, vamos entender a dinâmica, né? A fé vem pela palavra, Romanos 10, verso 17, pela pregação. Então a fé vem pela palavra. Então, sem a palavra, nós não podemos ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como é que eu vou fazer o que Deus quer se eu não sei, se eu não conheço? Então a lógica é essa. Agora o detalhe é, o conhecimento, mesmo que você estude, e aí você tem, por exemplo, pessoas de diversas religiões, ou mesmo que religiosos, que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não tem fé verdadeira ou não tem fé salvadora. Por quê? Porque, embora é indispensável o conhecimento da palavra, e aí você precisa ler, estudar, entender,
Mas o entendimento salvador vem somente através da iluminação do Espírito Santo. E aí você tem lá quando Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 18, ele ora para que os crentes de Éfeso tenham os olhos do coração, interessante a expressão, né? Os olhos do coração iluminados para compreender a grandeza do poder de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus e o fez assentar nas regiões celestiais, e com Ele nós reinamos e somos então abençoados em toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. É necessário que haja essa iluminação para que o verdadeiro conhecimento seja então produzido em nós mediante a palavra. É por isso que a Bíblia diz: creia, mas a fé é Ele quem dá. Mas não somente conhecimento, você tem a confiança. E aí a confiança, embora é algo subjetivo, mas é algo também que o Espírito Santo produz em nós para nos dar a firmeza, para que, como Paulo, possamos dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Ou como ele diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 37, porque eu estou bem certo. E ele começa a dizer: nem a morte, nem vida, nem nada pode me separar do amor de Deus. Essa confiança inabalável, de saber que é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos tira. Bendito seja o nome do Senhor. Essa confiança inabalável, que não é irracional, porque essa confiança é resultado de um conhecimento verdadeiro, de um conhecimento racional, de um culto racional, de um Deus que é sabedoria, que é inteligência, de um Deus que nos dá entendimento, e de um Deus que faz com que nós descansemos nele, confiemos e nos submetemos. E é por isso que a verdadeira fé, em vez de levar alguém a ordenar a Deus, a decretar, a exigir, a verdadeira fé, que nasce de um conhecimento iluminado pelo Espírito Santo da palavra, que produz em nós a confiança de saber que, mesmo que Deus esteja usando a dor, o sofrimento, ou por vezes delongando a sua resposta, ou por vezes também nos dando não, Ele sempre vai produzir no nosso coração a certeza de que Deus, na sua sabedoria, na sua glória, na sua grandeza, Ele faz o que é melhor. E nós podemos então descansar. Nós podemos dizer: sim, Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos é frustrado. É por isso que Jesus mediu a fé daquela mulher e diz: grande é a tua fé. Você entendeu que eu sou Senhor. Você entendeu que eu sou o Messias, o filho de Davi. Você entendeu que somente eu tenho autoridade sobre os demônios. Você entendeu que somente eu tenho poder para libertar a vida da sua filha. Você entendeu que sem mim você nada pode fazer. Você entendeu que a sua vida e tudo aquilo que você é está nas minhas mãos. E é por isso que ela se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, socorre-me. Porque ela não podia ir para outro. E ela não tinha outro. E a resposta de Jesus para aquela mulher foi: faça-se contigo como queres. O evangelista Marcos nos dá a informação de que naquele mesmo momento o demônio saiu da criança. E quando a mãe chegou em casa, a encontrou dormindo em sua cama. Nós temos Cristo, irmãos. E eu posso dizer: nós não temos ninguém além de Cristo. Nós temos o Senhor que cuida de nós, nós temos o amor dEle. E não dEle somente, mas o amor que Ele revela do Pai a nosso favor. E João, na primeira epístola, capítulo 3, verso 1 diz: veja com que grande amor tem nos amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Por isso que quando Jesus, lá em João 6, ele afrontou aquela multidão que estava indo atrás dele apenas de milagre e de pão para encher a barriga, pessoas que estavam indo atrás do que Jesus poderia lhes dar, não por causa e não atrás de uma comunhão e salvação em Cristo Jesus, aquela multidão abandonou, e eles disseram, é dura essa palavra, e não suportaram ouvir de Cristo. E Jesus se volta para os seus discípulos e lhes pergunta, vocês também vão me abandonar? E a resposta do apóstolo Pedro foi, mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. O nosso Senhor, um pouco antes deste episódio, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Mesmo que a oração, mesmo que o nosso clamor, mesmo que aquilo que nós estamos derramando diante do Senhor, aparentemente, é bom sempre nós lembrarmos, nos leve a pensar que Deus ele está demorando. Mas observe bem, esse sentimento, esse pensamento é apenas por causa da nossa imaturidade e falta de discernimento da vontade de Deus. Quem tem filho pequeno, ou quem já teve, né? Talvez o seu já, estão tudo grandinho já. Quando eles são pequenos e eles querem alguma coisa, ou você promete fazer ou ir, fazer alguma coisa com eles, ou dar ou comprar alguma coisa para eles, parece que o tempo acabou, né? Na hora que você faz a promessa, o tempo acabou, né? Pai, quando é que nós vamos lá? Pai, que hora que a gente vai lá? Pai, e assim, não é amanhã, daqui 1 hora, daqui 3 horas, ele fica assim, ele fica ali, né? Fica perturbado. O grande detalhe, irmãos, é que nós não somos diferentes. Eu brinco que a diferença do pecado de criança e o nosso pecado de adulto é que nós apenas aprendemos a lavar a mão, a boca e escovar os dentes. A ilustração é mais ou menos assim, a criança ela vai lá, a mãe diz, não é para comer o doce que está na geladeira. O guri vai lá, come, se lambuza, suja tudo, a mãe chega, pega no flagra e pergunta assim, você está comendo? Ele vira todo sujo, diz, eu não. Né? Aí você, que é o marido da sua esposa, fala assim, ó, não é para comer o doce. Aí você vai lá, come, vai no banheiro, lava a mão, escova o dente, e ela pergunta, quem comeu o doce? Você diz, eu não sei. Então a única diferença é que a gente aprendeu a esconder o nosso pecado. As crianças elas são mais brutas nesse sentido. Mas a impaciência de uma criança não é diferente da paciência de nós adultos, quando nós colocamos diante de Deus alguns dos nossos pedidos. Senhor, por que o Senhor está demorando? E o salmista, no capítulo 22, Salmo 22, do verso 1 ao verso 5, o salmista ele orando a Deus, com este sentimento, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo és tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Deus não demora, irmãos. É nós que estamos sendo lentos em aprender o que Ele está nos ensinando. É nós que somos lentos em entender que Ele está nos preparando para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. É nós que não temos capacidade de discernir como que Ele está convergindo todas as coisas e fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E às vezes Deus, na sua soberania, no governo de todos os detalhes do universo, Ele está movendo coisas distintas, pessoas distintas, momentos distintos, situações distintas, para fazer com que haja o bem naquilo que eu estou colocando diante dele. Nós só podemos dizer, Senhor, a minha necessidade é grande. Senhor,
Tu és santo, Tu és grandioso, Tu és soberano. Eu nada sou sem o Senhor, eu nada posso sem Ti. Senhor, eu não vou desistir até que o Senhor realmente me dê um não. E mesmo se eu não, eu vou dizer, seja feita a sua vontade. Mas em todo momento eu vou estar na dependência do Senhor. Eu não vou exigir. Eu não vou estabelecer. Eu não vou marcar hora e nem situação. Eu vou dizer, Senhor, me prepara para aquilo que o Senhor quer fazer. Permita encerrar esse sermão, irmãos, com a advertência que Deus dá. Apocalipse, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. Para que essa advertência fique para nós. Apocalipse 3, do verso 15 ao verso 17. E o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, glorificado, reluzente, a quem João não suportou olhar, que andava entre os candelabros e que agora fala à igreja de Laodiceia, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és quente, nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como é que nós devemos viver para que essa palavra não venha como uma sentença de juízo sobre nós? Nós precisamos começar pelo final dela, reconhecendo: sim, Senhor, eu sou miserável. Sim, meu Deus, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu. Eu sou miserável porque a minha miséria e a miséria do meu pecado me torna insuportável diante do Senhor. E eu dependo da Tua misericórdia, que é a causa de não ser consumido. Sim, Senhor, eu sou pobre, eu não tenho nada. E o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é aquele que tem toda a riqueza, todo o valor e toda a glória. E o Senhor pode me dar algo que homem nenhum consegue, que é a riqueza da graça do Senhor. Sim, Senhor, eu sou cego, porque eu não consigo entender, porque o pecado me cega, o pecado obscurece, as trevas do meu coração são densas, eu não consigo ser nada e ver nada e discernir nada. Paulo em Atos capítulo 17 diz que Deus está em todo lugar, mas eles andam tateando e não conseguem encontrá-lo. Sim, Senhor, eu sou nu, porque a minha imundícia e as minhas boas obras apenas me vestem com trapo de imundícia. Mas as vestes de Cristo Jesus me revestem com a sua justiça, e eu sou apresentado por causa dele como um príncipe e uma princesa do seu reino. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Seja Deus em iluminar-nos e nos dar entendimento do tamanho da nossa necessidade, do quanto nós carecemos dele, para que nele nós possamos encontrar a suficiência de tudo que precisamos. Para que, como Paulo, possamos dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém.